Romanos capítulo de número 5, e eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos nessa noite. O verso 1 e o verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém, queridos? Por favor, tome assento, amado. Quando nós lemos o capítulo 5, versículo 1 da carta de Paulo aos Romanos, na verdade estamos adentrando uma nova seção, uma nova divisão da carta. Há uma grande discussão entre os comentaristas sobre que tema Paulo vai estar abordando a partir de agora. Alguns colocam aqui o começo da questão da doutrina da santificação como consequência da salvação, e aí vai 5, 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, mas outros colocam o capítulo 5, na verdade, como introdução para aquilo que Paulo ainda vai falar no capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, que é a doutrina da santificação. E aqui, o capítulo 5 vai estar ligado ao versículo 25 da carta, do capítulo 4, onde Paulo falou justamente sobre o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ainda é esse tema que Paulo está abordando. Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário, vai dizer que Paulo aqui está tratando, na verdade, de falar sobre a segurança da salvação, da certeza da salvação, e apresenta os resultados da justificação como sendo parte desta segurança da salvação. Isso por quê? Porque se nós lembrarmos aqui o que nós já vimos, um rápido esboço, nós vimos que no capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, versículo 20, depois de Paulo falar da parte introdutória da carta, daquela parte da saudação e apresentar o tema da carta, ele falou sobre a necessidade dessa justificação. Capítulo 1, verso 18, capítulo 3, versículo 20. A necessidade da justificação. Capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 4, versículo 25, aí ele fala a maneira pela qual nós somos justificados. De que forma nós recebemos essa justificação. E aqui, então, logicamente, ele estaria falando sobre esses benefícios, mas pegando essa deixa aqui do comentarista Dr. Martin Lloyd-Jones, de fato está falando sobre a segurança da salvação, e aí vem os benefícios, ou os frutos, ou resultado dessa justificação. E ainda, como introdução, nós podemos ver no versículo 1 aqui do capítulo 5, que Paulo vai sedimentar, colocar como base do que ele vai falar, dos resultados da justificação, abordando justamente também ainda sobre o que é essa justificação. Ele vai dizer que a justificação aqui é um ato de Deus, eles justificados. Isso porque ele não está dizendo que nós estamos sendo justificados, está dizendo que nós fomos justificados. Apesar das traduções variar, mas esse é o sentido, porque a justificação é um ato divino, é um ato de Deus. É um ato passado de Deus, ou seja, Deus nos justificou. Ele não está nos justificando, Ele já nos justificou. Então já houve a justificação. É um ato divino, um ato de Deus, deliberado, da parte do Senhor. Evidentemente, ele vai dizer que essa justificação não acontece em nós, mas fora. Ele diz, por meio de Cristo. Diferente do que ele vai abordar no capítulo 6, em diante, que a santificação é dentro, se processa em nós, mas a justificação se processa fora. Por isso vai dizer que é em Cristo, através dos méritos,
através da obra, como ele colocou aqui no versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A base é a obra de Cristo, a obra salvífica. A base é a cruz e a ressurreição como resultado da aceitação do sacrifício, porque cruz e ressurreição são dois atos históricos que de fato estão interligados. Geralmente nós, quando falamos de salvação, falamos da cruz, nos esquecemos da ressurreição. Mas, biblicamente falando, o evangelho completo aborda salvação no sentido de cruz e ressurreição. Esses dois atos, porque a ressurreição é a garantia da nossa justificação, como diz Paulo aqui. E aí ele vai dizer que o meio, a forma que nós alcançamos a justificação, ele vai dizer, é a fé. É isso que ele vem trabalhando no capítulo 4 todo o tempo, que não é através das obras, que não é através da obediência da lei, como nós vimos também na semana passada, não é? De maneira nenhuma alguém é justificado diante de Deus simplesmente por causa da sua própria justiça, mas única e exclusivamente pela fé. A fé é um meio, não um fim em si mesmo, meio, por onde a justiça de Deus nos é atribuída. Já trabalhamos bastante o tema de justificação, já até explicamos, para você que está chegando, que está vindo aqui a primeira vez. Então, a justificação podemos definir, de uma maneira bem simples, teologicamente, como sendo aquele ato de Deus em Cristo Jesus, o qual Ele nos declara justificados diante do seu tribunal, pelas obras, ou pela obra de Cristo lá na cruz. Vou repetir, é um ato de Deus, onde Ele nos declara justificados. Nós não somos feitos justos, absolutamente, mas somos declarados justificados, não inocentes, porque não somos inocentes. Somos justificados pela justiça, pela obra de Cristo Jesus. E aqui, meus amados irmãos, como afirma o comentarista John Stott, no seu comentário em Romanos, ele vai dizer que esses frutos da justificação se relacionam com o passado, com o presente e com o futuro. Nesses dois versos aqui, nós temos aqui o passado, paz com Deus, como resultado dessa justificação. Nós temos aqui a firmeza na graça, como privilégio presente, e vai dizer que nós temos a esperança, ou a glória, ou a alegria na esperança da glória de Deus, como sendo o aspecto futuro. Então vejamos aqui nessa noite, vamos examinar mais de perto o versículo 1, justamente esses maravilhosos benefícios da graça ou da justificação. Vejamos aqui, então, esses frutos da justificação. Começando justamente pelo versículo 1, o que Paulo vai colocar, e tendo essa perspectiva, tendo em vista aqui esta afirmativa ou essa afirmação de John Stott, que no passado já alcançamos, recebemos o que Paulo chama de paz com Deus, justificados pois. E aqui você sabe que é conclusivo, esse pois é bastante enfático, porque se refere a tudo que já aconteceu, tudo que ele falou. Ele diz, mediante a fé, ele diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante a gente pensar o que não é esta paz com Deus. Tá? Em primeiro lugar, essa paz com Deus não é um sentimento, mas na verdade é um relacionamento. A paz mencionada por Paulo aqui não se refere a uma sensação de tranquilidade interior, de um sentimento de paz, absolutamente. Mas aqui, de fato, se trata de estabelecimento de um relacionamento com Deus. A palavra grega utilizada por paz aqui, eirene, significa justamente uma reconciliação concreta. Isso porque antes nós éramos inimigos, foi o que Paulo tratou até aqui, no capítulo 1, a partir do verso 18, no capítulo 2, completando no capítulo 3.
Ele diz: todo mundo é culpável diante de Deus, não há um justo, nem sequer um. Ora, se não há justo diante de Deus, e se todos são culpados diante de Deus, é lógico que nosso relacionamento com Deus, nesta base, é um relacionamento de inimizade e não de amizade. Ele mesmo já colocou isso de forma tão clara quando fez a exposição dos Salmos, no capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém se aproxima de Deus, ninguém busca Deus, todos se extraviaram, se tornaram inúteis. O que ele está colocando, o que ele coloca nesses capítulos é justamente o estado do homem em pecado. É o resultado da queda. Portanto, o que ele está dizendo é que depois da justificação, depois do ato da justificação, isto é, a partir do momento que nós colocamos a nossa fé em Cristo, qual é o benefício, qual é o resultado, qual é o fruto disso? Ele vai dizer: uma paz que se instalou na nossa vida, que não é um sentimento, mas passou a existir uma nova relação, ou um novo relacionamento, aonde a parede da inimizade ela foi quebrada. Antes inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. Inclusive a palavra reconciliação, mais adiante, ele vai usar nesse capítulo. Então não é um sentimento. Paz aqui não se trata de sentimento. Não tem nada a ver com esse sentimento de tranquilidade, de uma ausência de conflito, absolutamente. Não, se trata de um relacionamento com Deus agora. Antes inimigo e agora amigo de Deus. Não é uma possibilidade, mas é uma realidade. Daí ele vai dizer: justificados, pois, temos. A verdade é que uma outra versão. A outra versão diz tenhamos, diz a outra versão. Esse tenhamos vai funcionar, é um subjuntivo, vai funcionar como sendo aí quase como uma exortação. Tenhamos. Uma vez justificado, então, como estivesse dizendo, então busque para você ter. Essa seria a interpretação seguindo a gramática. Porém, o contexto aqui do capítulo, não existe nenhuma exortação. Não se trata de exortação. Se trata de afirmação, é indicativo e não subjuntivo. Portanto, a melhor tradução seria justamente para temos e não tenhamos, como diz a outra versão aí, penso que é a versão corrigida. Por quê? Porque Paulo não está aqui exortando para que a gente busque uma coisa que a gente não tem ainda. Mas ele está declarando algo que nós já possuímos, que nós já temos. Logo, não é uma possibilidade, mas é uma realidade. A paz com Deus não é algo incerto ou algo condicional. Pelo contrário, é uma realidade segura, que advém de quê? Da obra redentora de Cristo. É o resultado da justificação. Logo, essa paz, ela é permanente na nossa vida. Ela já está. A parede já foi derrubada, a inimizade já foi transformada em amizade, como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. A ideia da palavra reconciliação é que Deus em Cristo, com uma mão, estava tomando a mão do pecador com a outra, a mão de Deus, ali em Cristo. Então, na cruz, estava unindo e refazendo a amizade. O que era inimizade por causa do pecado, agora, uma vez que Cristo tomou sobre si, levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, pagou o preço da nossa justificação, e agora a sua justiça nos foi atribuída, nos foi imputada, que é o termo que Paulo vai usar. Então já não há mais razão para vivermos em inimizade com Deus. Então não é aqui uma possibilidade, é uma realidade. Tá? Também a paz aqui, ela não é um fim, mas ela é o começo. Ou seja, esta paz, ela é inicial com Deus, esta caminhada. Ela serve como ponto de partida para que todos nós possamos experimentar o que Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, vai dizer da paz de Deus. Paz de Deus é algo que podemos ter, mas só é possível ter a paz de Deus quem tem paz com Deus.
Ou seja, ninguém tem paz de Deus no coração. Daí, quando você saúda um irmão, paz do Senhor, ou a paz do Senhor, faz aquela saudação, subentende que aquele irmão que você está saudando com a paz, ele já está em paz com Deus. Ele já está em paz com Deus. Por isso, de fato, realmente é contraditório. Pode até se fazer no sentido como educação, mas é contraditório saudar um descrente com a paz do Senhor. Por quê? Porque o descrente não tem a paz com Deus. Se não tem paz com Deus, como pode ter a paz de Deus na vida? Se não tem paz de Deus, não desfruta de paz com Deus, não tem a paz de Deus. A paz de Deus só tem quem tem paz com Deus. Por isso aqui a paz, ela não é um fim, ela é o começo, é o ponto de partida para poder se usufruir, se ter as outras bênçãos decorrentes justamente da justificação. Tudo começa justamente com a justificação, mas a primeira coisa que vai se ter é a paz com Deus. Não se pode ter bênção de Deus, nenhuma bênção de Deus, não se pode usufruir nenhuma bênção de Deus sem antes se ter paz com Deus, sem antes o relacionamento com Deus ser restaurado. Às vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, e a gente até às vezes quer dar, a gente até ora para que Deus abençoe. Orar a gente pode, interceder até a gente pode, mas é preciso entender que ninguém desfruta das bênçãos de Deus sem antes ter paz com Deus. Por quê? Porque se o pecador ainda não se reconciliou com Deus, o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é ele mesmo. O seu maior inimigo é Deus. Deus é o maior inimigo do pecador. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Estou dizendo o que está escrito na Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade. E o que é ira? Senão uma reação da santidade de Deus sobre quem? Sobre o pecador. Aquele que ainda não se reconciliou com Deus. Então não pense que alguém, você justamente incrédulo, descrente, não crente em Cristo Jesus, desfruta das bênçãos de Deus. Isso é engodo, isso é engano. É engano. E a pior coisa que tem é viver enganado. Achando que tem sem ter. Achando que é sem ser. Achando que vai sem ir. É a pior coisa. E aproveito o ensejo para alertar você. Se você ainda não se reconciliou com Deus, sabe de uma coisa: você precisa urgente se reconciliar com Deus. Urgente. Se você deseja ter paz com Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Agora vejamos, já dissemos o que não é esta paz, então qual é, o que é a paz? Essa paz com Deus. Essa paz com Deus é ter a mente em segurança em relação ao próprio Deus. Ou seja, o crente justificado sabe que a ira de Deus ela foi satisfeita em quem? Em Cristo. Ele tem essa consciência. Eu era inimigo, agora sou amigo. Eu estava em rebelião com Deus. Mas a cruz mudou tudo. Logo, a ira de Deus que estava para ser derramada sobre mim, como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então essa ira foi satisfeita. A palavra usada por João foi apaziguada. Justamente em Cristo. É a doutrina da propiciação. Daí, lá no capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo. Então, o que é essa paz?
A mente está segura em relação a Deus. Essa paz não depende, evidentemente, das nossas emoções, que são voláteis, irmãos, mas do fato já estabelecido de que estamos reconciliados com Deus. Há segurança em relação a Deus. Daí podemos dormir tranquilos. A Bíblia diz que os filhos de Eli, Deus procurava para quê? Deus procurava os filhos de Eli para matar, porque eram pecadores diante de Deus. Então, João capítulo 3 vai dizer que aquele que não se arrepende, que não crê no Filho de Deus, está escrito, sobre ele permanece, já estava, mas permanece o quê? A ira de Deus. Já estava, mas quer dizer que permanece, não havendo arrependimento, não havendo reconhecimento de Cristo como Salvador, sobre ele permanece a ira de Deus. Então essa paz com Deus, isso quer dizer que a mente está segura em Deus, em relação a Deus. Você não sente, você não percebe, não vê, você entende que Deus já não é mais seu adversário, que Deus já não é mais seu inimigo, que Deus já não está mais querendo ver o seu fim. Segundo, meus irmãos, isso é ter certeza do amor de Deus. Por quê? Porque este amor de Deus, ele independe do nosso estado. Ele vai dizer isso mais adiante, né? Sendo nós ainda pecadores, lá no versículo 5. Sendo nós ainda pecadores, prova do amor dele. Então, mesmo em meio às nossas fraquezas, às nossas imperfeições, podemos ter certeza de que o amor de Deus, ele é constante, ele é irrevogável, ele é imutável. Como se diz, nada podemos fazer para que Deus possa nos amar mais do que ele já nos amou. Também nada do que venhamos fazer vai mudar o fato dele nos amar, ele vai continuar nos amando. Então, esta paz é ter essa segurança, essa certeza de poder dizer, Deus me ama. Deus me ama. Apesar de eu ser quem eu sou, Deus me ama. Apesar de eu ter sido o pior pecador dessa cidade, mas Deus me ama. Eu tenho certeza, essa paz traz essa convicção. Em terceiro lugar, essa paz é poder responder à nossa própria consciência. Por quê? Porque é esta que nos acusa. É a nossa consciência que nos aponta quando falhamos, quando erramos. É a consciência, esse é o tribunal do qual nós somos apontados todo o tempo, pela nossa própria consciência, como diz Paulo aqui no capítulo 2. Estenda a sua consciência, ora defendendo, ora acusando. A própria consciência, ainda que às vezes cauterizada, ainda que às vezes não tão sensível assim, mas é ela que nos acusa. Às vezes, quando nós falhamos com Deus, nós dizemos assim, olha, eu cometi uma falha, eu cometi um pecado, e eu percebi que o Espírito Santo logo veio e me acusou. Não, o Espírito Santo não é o papel dele nos acusar. O papel dele é nos convencer. Acusar, não. Quem nos acusa, então? A consciência. É essa que nos acusa. É essa que nos aponta. É essa que nos diz a nós mesmos que nós falhamos. Então, esta paz é poder responder a esta consciência. Quando a consciência nos acusa, podemos então lembrar que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e, portanto, estamos justificados diante de Deus. Quando a consciência vem e nos pesa diante das nossas falhas, das nossas faltas, então esta paz faz justamente dizer isso, eu não preciso ser condenado, porque Cristo já morreu pelos meus pecados. E por fim, meus irmãos, é poder responder à acusação do nosso vil tentador, o diabo. Porque é ele que é acusador de todos os nossos irmãos. Satanás, o inimigo das nossas almas. É ele que tenta nos acusar todo o tempo. É ele que aponta. Ainda que nós nos livremos da acusação da nossa consciência,
mas ele sempre vai querer ter uma oportunidade, e acredito que sempre terá, para vir nos acusar, nos apontar de alguma falha que cometemos, ou que tipo de pessoa nós um dia fomos, ou que tipo de pessoas nós estamos sendo. Ele sempre virá com o seu dedo sujo nos acusar. E como justamente podemos responder a estas acusações do nosso arqui-inimigo? Justamente através desta paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Por quê? Porque eu estou em Cristo e a sua justiça está sobre mim. É por isso que Apocalipse está dizendo que nós vencemos o diabo não pegando ele pela beca. Nós vencemos o diabo não é pisando nele. Nós vencemos o diabo, diz a Bíblia. Pelo quê? Pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Diz, eles o venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Toda a nossa vitória está em Cristo. Toda a nossa vitória está na cruz. Toda a nossa vitória está no sangue que foi derramado lá no Calvário. Quando o acusador vem, nós lembramos o quê? Do sangue que foi derramado por Deus. Nós lembramos do sacrifício do Senhor. Nós lembramos da morte de Cristo. Nós lembramos da sua obra lá na cruz e da justificação que Ele nos trouxe através da sua morte e ressurreição. Nós lembramos que nós justamente colocamos a nossa fé não na nossa própria justiça ou naquilo que nós fizemos para sermos aceitos por Deus, mas lembramos o sacrifício de Cristo, que Ele sim fez o sacrifício, como vamos ouvir na exposição de Hebreus pelo nosso seminarista Jadiel, se ele vai chegar lá, né, com a paciência que Deus lhe deu, né, ele vai chegar lá. Ele foi o próprio sacrifício, ele foi o sacerdote para fazer o sacrifício e foi o próprio sacrifício, como diz o autor da carta aos Hebreus. Daí, quando lembramos desse sangue, quando lembramos da sua morte, e dizemos, bem, o único que poderia aqui me deserdar, o único que poderia aqui com justiça me condenar, o único que poderia aqui me lançar nas chamas eternas do inferno, seria aquele contra quem pequei. Quem? Deus. E com esse eu estou em paz. Se eu estou em paz contra o Deus Todo-Poderoso, com Deus Todo-Poderoso, evidentemente não há acusação do inimigo que vai me deserdar. Por isso, lá na frente, no capítulo 8, Paulo vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O Cristo que antes morreu por nós e também intercede. Daí, lá no capítulo 8, vai dizer que temos dois intercessores, um na terra, que é o Espírito Santo, ele também intercede por nós, lá no céu, que é Cristo. E essa mesma linguagem lá de Hebreus, dizendo, vivendo agora para interceder para sempre por aqueles por quem ele morreu. Essa é a obra de Cristo atualmente, interceder pelos santos. Não é purificar o santuário lá do céu, como dizem os adventistas, mas é interceder, como quem está dizendo, Pai, por esses eu morri, Pai, por esses derramei o meu sangue, não existe nenhuma condenação para eles, porque sobre eles está a minha justiça. Satanás não tem o direito de nos acusar, não tem, porque essa paz é uma resposta, justamente, meus amados irmãos, a essa acusação do diabo. Eu gostaria de entrar no versículo 2, mas eu vou ficar hoje por aqui. Só nessa parte. Está bom demais. Depois a gente continua. Mas deixa eu só colocar aqui, irmãos, uma aplicação para este versículo. Irmãos, este verso
justamente nos faz pensar na nossa vida. Porque na vida cotidiana muitas pessoas estão buscando paz de espírito, não é? E muitas vezes, por meio de tantas práticas, tem gente que busca paz através de filosofias, de meditação transcendental, essas coisas todas aí. Mas a verdadeira paz começa como? Começa com um relacionamento restaurado com Deus. Você ficar zen, isso não vai trazer paz. Tomar maracujina também não vai trazer paz. Não vai. Entendeu? Às vezes a inquietação da alma, do coração, reflete uma inimizade com Deus. Não está bem com Deus? Como pode estar bem consigo mesmo? Não está bem com Deus? Como pode estar bem com o próximo? Então a primeira coisa, se alguém deseja paz verdadeira, é começar com um relacionamento restaurado com Deus. Só assim podemos descansar, irmãos, nesta segurança de que Deus não está mais em guerra conosco. Vamos descansar, podemos dormir em paz. Por que dormimos em paz? Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Só o Senhor me faz repousar? Como é que eu sei que eu repouso seguro? Eu repouso seguro justamente na obra de Cristo. Eu sei disso. Sabendo que justamente que você não está mais em guerra com Deus. Que Deus já não é adversário, mas Deus é amigo. Que você foi adotado na sua família, você está em paz com Ele. E isso transforma, meus amados irmãos, a nossa maneira de enfrentarmos a vida. Porque nos dá uma segurança. Segurança constante, segurança eterna. Tenho paz com Deus. Há uma velha canção que diz: tenho paz como um rio. Tenho paz como um rio em Jesus. É esta paz. Já dizia um velho hino de Armando Filho. Uma paz tão grande e diferente, que veio para ficar e para sempre. Oh, aleluia! A nossa paz. A nossa paz. Veio para ficar e para sempre. Tem desfrutado desta paz? Tem gozado desta paz? Tem usufruído desta paz? A paz, você está em paz com Deus. Você consegue hoje dormir tranquilo, sossegado, colocar a cabeça no travesseiro, fazer sua oração e dizer: eu estou em paz contigo, Senhor. Eu sei que, se porventura os meus olhos não abrir no dia seguinte, eu sei onde eu vou estar. Eu vou estar contigo na glória. Eu sei, Senhor, que a morte que é certa para todos vier de súbito para mim, eu sei onde estarei. Não temo a morte. Não tenho temor do amanhã. De maneira nenhuma. Ando de cabeça erguida, tranquilo. Por quê? Porque eu estou em paz com Deus. Deus está em paz comigo pela obra de Cristo. Isso é certeza, convicção de que eu estou com Ele, de que Ele está comigo. Vamos orar, queridos. Vamos ficar de pé.